forma de morar junto com outra pessoa sem passar por um casamento, mas compartilhando de alguns benefícios, tendo alguns direitos e deveres aí parecidos com o casamento, é fazendo um Pacs. E nesse vídeo eu vou falar pra você como funciona o Pacs, né? Primeiro, o que é o Pacs, como funciona, como fazer aí um Pacs entre um estrangeiro e um brasileiro, quais são os seus direitos, como você faz para morar legalmente na França depois do Pacs. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabe nada sobre o Pacs, vou deixar o link aqui na descrição com o nosso artigo lá no Guia do Estrangeiro que fala tudo sobre o Pacs. Mas se você não conhece nada disso, vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você. E o que é o Pacs, né? O Pacs é a sigla para Pacte Civil de Solidarité. Então, Pacto Civil de Solidariedade é aí um contrato, né? Feito entre duas pessoas, podem ser duas pessoas do mesmo gênero. A partir de 2013 aí, né, foi aprovado o Pacs entre pessoas do mesmo gênero, mas é uma coisa que os estrangeiros conhecem bastante e os franceses estão cada vez mais adeptos dessa forma também, né? Porque diferente do casamento, né, que tem toda aquela burocracia, né, tanto para você fazer o casamento quanto para você dissolver um casamento, o Pacs, ele é muito simples e ele é de graça. E como eu falei, o Pacs é uma coisa mais simples de ser feita do que o casamento, né? Não tem todas as burocracias do casamento. Mas isso não quer dizer que você pode sair aí fazendo o Pacs e dissolvendo o Pacs quando você quiser, a hora que você quiser. Existem, né, claro, aí as formalidades que você deve seguir. Quando você faz o Pacs com uma pessoa, você se compromete a ter uma vida em comum com ela. Então vocês vão morar aí, né, sobre o mesmo teto, vocês vão ter responsabilidades financeiras aí compatíveis, né? Todos os dois aí devem compartilhar aí das responsabilidades financeiras do lar. Você vai ter todos os seus direitos e também os seus deveres. Então, tudo que é relacionado à casa, né? O aluguel, as despesas aí, elas são sim dever dos dois, né? Todos os dois devem aí ser responsáveis pelo aluguel e por tudo aí que está referente à casa, né? Manter aí esse lar. Outra coisa importante também é que vocês se comprometem a dar uma ajuda recíproca aí. Em caso de problemas de saúde, por exemplo, se o outro perdeu o emprego, você se compromete, né, quando você faz o Pacs, que vocês aí estão juntos, né, tanto nos momentos bons quanto nos perrengues financeiros que podem acontecer. E quando eu falo de ajuda financeira, é claro que geralmente existe um dos dois aí que vai ganhar mais do que o outro. Então, o que está previsto no Pacs é que você deve contribuir aí, a sua contribuição financeira para manter esse lar, ela é equivalente ao seu salário. Então, você não vai ser responsável aí por pagar o mesmo tanto que a pessoa, né, que ganha mais. Então, isso aí vai ser entre vocês, é claro, mas você não deve se sentir aí pressionado, né, para dar mais do que você deveria, que você pode dar, na verdade. E claro que tudo isso que eu falei aqui é o básico, né, é o que existe de base no Pacs, mas você também, na hora de você redigir o seu Pacs, você pode colocar as suas próprias cláusulas aí, você pode modificar tudo isso. Se você não tá entendendo muito bem aí como essa história de modificar, fica tranquilo, continua comigo nesse vídeo que eu vou explicar mais pra frente aqui como funciona o contrato do Pacs que você vai fazer e o que você pode colocar ali, né, e como você pode fazer esse contrato. E o Pacs é uma coisa aberta aí, todo mundo pode fazer o Pacs? Sim, todo mundo pode fazer o Pacs desde que seja maior de idade, isso conta também para os estrangeiros. Você tem que ser maior de idade no seu país de origem, né? Não adianta ser só maior de idade aqui na França. A maioridade na França é 18 anos. E você também precisa, não pode ser um parente, né? Você não pode ter um grau de parentesco de até 3º grau. E o Pacs pode ser feito tanto entre franceses, entre um francês e um brasileiro, ou entre dois, né, estrangeiros também, desde que esses dois estrangeiros, eles residam na França. E também, como eu disse anteriormente no começo desse vídeo, o Pacs, desde 2013, também está aberto para pessoas do mesmo gênero. Vamos falar um pouco como funciona a parte financeira, que é muito importante, eu sei que você tem dúvidas. Então, se você tem dívidas antes do Pacs, dívidas suas, né, pessoais, que você fez antes do Pacs, e você vai fazer um Pacs com a outra pessoa e essa pessoa não adquire suas dívidas. Então, as suas dívidas pessoais aí, né, que você fez do seu lado enquanto você estava solteiro, continuam sendo suas e unicamente suas. E durante o Pacs, o que acontece? Se vocês tiverem que fazer um empréstimo aí, por exemplo, para pagar um aluguel, né? Empréstimo aí que esteja ligado à manutenção do lar e que você assinou com o seu companheiro, você sim está responsável, e mesmo que você dissolva o Pacs, você está responsável para continuar pagando esse empréstimo junto com ele. Mas se você fizer, por exemplo, um empréstimo pessoal e o seu companheiro ele não vai assinar nada, é um empréstimo pessoal, né, você está fazendo para você, e vocês dissolverem o Pacs, ele não tem nada a ver com isso. Então, o seu empréstimo aí vai ser
uma dívida única e exclusivamente sua e que o seu companheiro não assinou nada. E no caso dos bens, se vocês não fizeram nenhuma modificação do Pax, o regime que está aí funcionando é o regime de separação de bens. E claro que, como eu disse, tudo isso pode ser modificado, vai depender de você, né, de vocês dois, o que vocês pensam aí para o futuro, mas existe já o regime de base que você pode manter, ou você pode ir até um notário, um advogado e modificar as cláusulas aí conforme vocês quiserem. E os impostos? Como fica a situação dos impostos? Essa é uma parte aí bem importante, porque geralmente é por isso que os franceses, né, jovens franceses que estão morando juntos, por exemplo, eles resolvem fazer um Pacs porque existe uma vantagem fiscal. Quando você está solteiro, morando com outra pessoa sob o mesmo teto, vocês são duas pessoas distintas aí, né? Cada um paga por uma parte. Já se você tiver com essa mesma pessoa, mas você tiver um Pacs, os impostos que você vai pagar com ela vão ser divididos aí. Então, vocês vão fazer uma declaração conjunta e os impostos de vocês aí vão ser divididos, né? Não vai ser a mesma tributação que você iria pagar se cada um pagasse do seu lado. Então, geralmente, é bem mais interessante quando você está junto com alguém você fazer o Pacs, porque tem aí essa divisão dos impostos. Uma pergunta muito importante que os estrangeiros têm é se o Pacs dá direito de você morar e trabalhar na França logo de cara. Então, ele dá o direito, mas com algumas condições. Não é aí você vai chegar na França, né? Você pega o seu visto de turista, né? Você vem como turista para a França, você encontra o francês, casa com ele e você já vai ter o seu título de séjour aí, que você já pode morar e trabalhar na França. Seria muito fácil, né? Mas não funciona assim. Você precisa provar aí que vocês têm uma vida em comum de pelo menos um ano, então vocês moram juntos há pelo menos um ano e você precisa provar isso, né? Com contas aí que estejam no nome das duas pessoas, com cartas de outros amigos que falem sobre vocês, com outros documentos aí, né, com fotos, outros documentos que provem que a relação de vocês aí já existe há pelo menos um ano. E se você mora na França há pelo menos um ano, você está com esse francês, com essa francesa há pelo menos um ano, e você está ilegal, né, você ficou em situação ilegal no território francês, você vai ter que pagar uma multa antes de fazer o pedido do seu título de séjour. Você precisa pagar uma parte dessa multa antes, né? Quando você faz o pedido ali, você nem sabe ainda se ele vai ser aceito ou não. Você precisa pagar uma parte da multa e depois, quando você for retirar o seu título de séjour, você vai pagar a outra parte da multa. Mas se o seu título de séjour for recusado, você não vai receber de volta a parte da multa que você pagou anteriormente. E no caso de dois estrangeiros que estão em situação irregular na França e que fazem o Pacs, eles vão continuar com a situação irregular na França da mesma forma. O Pacs, ele não dá direito a ninguém de permanecer na França, ele não vai dar um visto aí para ninguém permanecer na França se não responder aí a todos os critérios. Então, pelo menos uma das duas pessoas precisa ter a nacionalidade francesa para você permanecer na França. Ou, né, ter a nacionalidade de um outro país da Europa, mas se forem dois estrangeiros que não têm nenhum outro tipo de nacionalidade, que estão irregulares no país, isso não vai garantir que eles possam mudar a sua situação aí e que fiquem regularmente no país. E outra coisa importante também, diferentemente do casamento, que você, depois de um certo tempo, você tem direito a pedir a nacionalidade francesa, o Pacs não dá direito à nacionalidade francesa em nenhum momento. Então, não adianta você pegar o Pacs aí, né, esperar por um tempo, geralmente 5 anos, e fazer o seu pedido, porque você não tem direito. O único direito que você tem a pedir a nacionalidade francesa é através do casamento. E como é que você faz o Pacs aí? Quanto é que ele custa? O Pacs, ele é gratuito, você pode ir na mairie aí do local que você mora e você vai fazer ele sem pagar nada. O que você precisa ter em mente antes de ir até lá, você precisa ter todos os documentos. Vou deixar aqui na descrição a lista para o nosso artigo falando de todos os documentos. Além dos documentos, você precisa ter a sua convenção de Pacs. Então, a convenção de Pacs vai ser o contrato onde você vai listar ali todos os direitos e os deveres do casal e você deve colocar ali coisas que sejam coerentes, né? Você tem que prestar muita atenção no que você está colocando ali para não colocar nenhuma coisa que seja assim, que possa ter outra interpretação, né? Você tem que ter certeza do que está escrito ali. É por isso que tem algumas pessoas que quando vão fazer a convenção de Pacs, elas vão até um tabelião, né, que chama notaire, ou até um advogado, para elas terem certeza de que tudo que está escrito ali, né, elas são válidos, né? São argumentos válidos. Porque, né, caso você resolva dissolver o seu Pacs, né, para ver os direitos e os deveres de cada um, as pessoas vão voltar ali para ver o que estava escrito naquela convenção do Pacs. E se tiver ali uma coisa que esteja meio assim duvidosa, né, que pode abrir aí precedentes para uma parte ou outra, né, começar a arrumar alguma briga aí, você vai se arrepender de não ter feito uma coisa bem clara. Então, se você for em um tabelião ou em um advogado, você vai ter certeza, né, de que tudo que está ali
está coerente e que não tem uma dupla interpretação. Porém, se você não quer gastar com isso, você acha que você consegue redigir uma coisa que seja coerente aí, ou então você pode ir até na internet, existem sites que vendem modelos aí, que custam em torno de 40 euros, que você pode adaptar, né? Você pode pegar um modelo aí pra você ter uma ideia, né? De várias coisas que você pode colocar e você pode adaptar conforme a sua situação. É uma forma aí mais prática, talvez, de fazer a sua composição de Pax. Mas você pode fazer do jeito que você resolver, né? Você pode tanto fazer sua própria cabeça aí ou pegar um modelo na internet. E no caso dos filhos, como é que funciona? Se das pessoas já tiver filhos aí com uma outra pessoa, né, de um antigo casamento, de uma antiga união, se ela já tiver filhos com outra pessoa, a pessoa que está fazendo o Pax com ela aí, ela não tem nenhum dever, né, perante essa criança, né? Ela não vai ser ali o padrasto, né, legalmente. Então, se caso vocês se separem, ela não vai ter nenhuma aí obrigação de dar pensão ou qualquer outra coisa para essa criança. E diferentemente do casamento, que os filhos são reconhecidos, né, não precisa mesmo antes de nascer, o pai já é reconhecido como sendo o pai. No Pax, o pai só vai ser reconhecido como pai no momento que a criança nascer, que ele for até a mairie e fazer ali a certidão de nascimento, que ele vai já fazer o reconhecimento da paternidade. Ou então existe também uma possibilidade que chama de reconhecimento antecipado, que quando as pessoas não são casadas, elas podem ir até a mairie e fazer um reconhecimento antecipado da paternidade. Então, o pai vai reconhecer que ele é o pai antes mesmo da criança nascer. Bom, pode parecer isso um pouco estranho, mas por que isso é importante? Porque, por exemplo, em caso de herança, né, digamos que antes da criança nascer, esse pai aconteceu alguma coisa com esse pai aí, né, esse pai aí venha a falecer, e ele não reconheceu a criança antes do nascimento, a criança não vai ter direito a ter o sobrenome do pai, por exemplo, e não vai ter direito a nenhuma herança, nenhuma coisa a respeito do pai aí, porque o pai, ele não era tecnicamente, né, não era reconhecido, essa criança não é filho dele, né, porque ele não estava casado com essa pessoa e ele não fez o reconhecimento da paternidade. Uma coisa importante também é no Pax entre duas pessoas do mesmo gênero, se elas forem fazer aí, né, se elas tiverem uma criança, ambos não têm o direito de ter a autoridade parental da criança, então ambos não vão ser considerados pai e mãe da criança, apenas um dos dois vai ter aí o direito. Existe uma forma de você ir até a justiça, né, para você fazer o pedido aí, para você ter a autoridade parental da criança, mas isso não é uma coisa automática quando você faz o Pax. E como funciona caso você queira modificar ou dissolver o seu Pax? Sim, é possível você fazer uma modificação aí, se vocês chegarem à conclusão de que faltou alguma coisa, que vocês querem adicionar alguma coisa, ou vocês querem remover alguma coisa, é possível fazer sim, mas você tem que ter muito cuidado aí com o que você vai adicionar e com o que você vai remover, né? Para não ter nenhum problema, como eu disse anteriormente. E o Pax, para ele ser desfeito, você não precisa de um advogado, né? Como no caso do casamento, você não tem todas aquelas formalidades. Vocês apenas vão, os dois lá, né? E dizem que vocês querem romper um Pax. Claro que isso precisa ser aí, ambas as partes precisam estar de acordo com esse rompimento. E olha só, gente, quanta informação importante a gente compartilha aqui com vocês. E ó, se você é estrangeiro e quer fazer o seu Pax com um francês e você ainda não está na França, ó, vem comigo nesse vídeo aqui, porque eu falo pra você tudo que você precisa saber sobre o Pax na França, né? Como você faz pra você ter o seu visto visitar antes de vir pra França. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque ele é muito importante pra você.